Muito bem, pessoal. Eu estou fazendo aqui a nossa videoaula para os alunos de estágio supervisionado, né? 3 prática trabalhista. E vocês vão perceber que eu estou olhando aqui duas telas, né? Porque eu estou gravando aqui no celular para vocês também, para aqueles alunos que não conseguiram ter acesso ao Canvas. E ao mesmo tempo aqui também no Canvas, também gravando essa mesma videoaula, tá? Então, se vocês visualizarem aí nas duas câmeras, né, vendo uma aqui, vendo outra aqui, é porque realmente estão fazendo isso para que vocês possam ter acesso, né, a todo o conteúdo informativo. Pessoal, eu queria trazer para vocês, né, dentro daquela esteira que eu já tinha mencionado, de a gente poder fazer o maior número de peças possíveis, sem comprometer vocês também com relação ao tempo, né, aquilo que vocês já têm como matéria dogmática. Eu queria trazer para vocês aqui a nossa segunda peça de defesa, né, a nossa segunda contestação. Nós vamos ficar ainda com uma peça que é a exceção de competência territorial para a gente trazer aqui também para fazer aqui na nossa videoaula. Mas eu queria pelo menos abordar mais uma situação de contestação trabalhista, porque realmente é a peça mais importante que nós temos para o reclamado, né? A peça defensiva número 2. E da mesma esteira, agora eu vou trazer para vocês um pouco, né, um pouco diferente que vocês estiveram acostumados aí na primeira peça, onde praticamente eu fiz uma petição inicial, né, e pedi para que vocês contestassem os pedidos. Aqui eu estou traduzindo para vocês também, né, a mesma visualização de uma peça, mas mais informativo, né, sem essa estrutura certíssima e estruturada em peça. Então eu tenho várias informações que me foram repassadas e aí a partir daí eu vou fazer a minha defesa, né. Então eu estou colocando inclusive aqui na tela, e aí pessoal, mais uma vez recordando, né, apenas para reforçar, eu estou trazendo isso na aba de tarefas. Então na aba de tarefas vocês vão ter a peça inclusive, processual também, mas eu estou anexando essa mesma peça naquela aba de arquivos, tá? Então vocês podem ler tanto aqui na primeira quanto nessa primeira parte, quanto também aqui na tarefas, quanto na aba de arquivos, tá? Para ficar bem visualizado aí para vocês. Eu estou trazendo uma peça de defesa e o viés, inclusive, dessa peça defensiva é a gente já trabalhar com a reforma trabalhista, né? A gente trabalhar, então, num contrato de trabalho que surgiu com a reforma, então, portanto, nós vamos aplicar todo o contexto da reforma trabalhista nesse sentido, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês e, naquela mesma visualização, passar as dicas, né? E as considerações que nós temos, os desafios que nós temos com relação a esse padrão petitório, né? Então, refrigeração nacional, empresa de pequeno porte, contrata os serviços de um advogado em virtude de uma reclamação trabalhista movido pela ex-empregada Paula Monteiro, ajuizada em 24/2/2020 e que tramita perante a 90ª Vara do Trabalho de Campinas. Aí vem o número aqui da reclamatória, no qual a trabalhadora alega e requer em síntese. Então agora nós temos o conteúdo fático, né? Aquilo que está expresso na nossa peça de defesa. Que desde a sua admissão, ocorrida em 20/11/2017, ou seja, ela foi então já admitida já com a lei, com a reforma trabalhista em curso, sofria revista íntima na bolsa, feita separadamente em sala reservada, que entende ser ilegal porque viola a sua intimidade. Requer o pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 50.000. Pessoal, eu acho que a gente tem aqui uma coisa que a gente sempre fala para vocês, em sala de aula inclusive também, mas aproveito para ratificar essa nossa padronização, né? É uma questão de visão, né? Ou seja, uma visão estratégica. Nós estamos fazendo aqui a defesa do reclamado. Ah, Davidson, mas eu concordo porque eu acho que isso é uma revista íntima mesmo. Porque, para mim, qualquer tipo de revista na bolsa de uma funcionária é revista íntima. Pessoal, até respeitando essas posições contrárias, repito, nós estamos fazendo aqui uma defesa. Então nós temos que ter argumentos capazes de afastar essa percepção
essa visualização de que não havia ali nenhum tipo de afronta a qualquer direito de personalidade, né? Especificamente a questão relativa às revistas íntimas, né? Até porque acho que ficou muito claro, né? Era feito separado, em sala reservada. Então a demonstração aqui é de que não foi cometida nenhum tipo de ato ilícito. E cá entre nós, o valor que foi ali colocado é um valor exagerado. Data máxima vênia, né? Então também é importante que se faça a indicação, inclusive daquele artigo 223, né, da CLT-A, que estabelece aqueles requisitos lá para a quantificação do dano moral, do dano extrapatrimonial, beleza? Segundo parágrafo. Que uma vez o senhor Mário, chefe, pessoa meticulosa e sistemática, advertiu verbalmente a trabalhadora, na frente dos demais colegas, porque ela havia deixado a blusa para fora da calça, em desacordo com a norma interna empresarial, conhecida por todos. Efetivamente, houve esquecimento por parte da autora, como reconheceu na petição inicial, mas entende que o chefe não poderia agir publicamente dessa forma, o que caracteriza assédio moral e exige reparação. Requer também o pagamento de indenização pelo dano moral, na razão de outros R$50 mil. Além do quantitativo, que a gente pode repetir em termos de impugnação aqui, pessoal, qual é a ideia central desse parágrafo? É mostrarmos que existe uma conduta viável por parte do empregador, como se fosse um exercício regular de direito, porque ele tem o poder empregatício em suas mãos, lá no artigo 2º, né? Especificamente esse aqui, o poder disciplinar, e que nesse caso não havia nenhum tipo, né, de vilipêndio ao direito de personalidade. Mas eu acho que o mais interessante aqui, pessoal, não sei se vocês percebem isso, né, é que o assédio moral, a figura do assédio moral, a caracterização do assédio moral, ela se denota em decorrência de atos repetitivos que visem, portanto, a retirar direitos de personalidade do empregado, de expor o empregado a uma situação vexatória, mas isso denota a repetição. Não tem como eu caracterizar assédio por um único ato praticado pela empresa. Então, nesse caso, pessoal, me parece oportuno fazermos também a impugnação, né, o afastamento desse pedido à luz, então, da própria caracterização do nosso dano moral. Beleza? Muito bem. Terceiro parágrafo. Que apesar de haver trabalhado em turno ininterrupto de revezamento, da admissão à dispensa, ocorrida em 15 de 1 de 2020, se ativava, na verdade, durante 8 horas em cada plantão, violando a norma constitucional de regência, fazendo jus às 2 horas extras com um adicional de 50% por dia de trabalho, o que se requer. Reconhece existir norma coletiva que estendeu a jornada para 8 horas, mas advoga que ela padece de nulidade insanável, pois aniquila seu direito constitucional a uma jornada menor. Pessoal, a dica aqui é a leitura do artigo 7º, inciso 14 da Constituição de 88. O turno ininterrupto de revezamento, ele se caracteriza com aquelas empresas que têm produção por 24 horas. Então ela coloca os seus empregados em turnos, e esses turnos, eles são, portanto, né, há uma alternância de turnos de diurno para noturno, de jornadas diurnas e jornadas noturnas, no qual o empregado está inserido, e isso, obviamente, é extremamente gravoso para a sua saúde. Por isso que a Constituição estabelece uma jornada especial de 6 horas. Só que ele tinha uma jornada de 8 horas, mas autorizado por negociação coletiva. Será que aqui tem um caminho para minha defesa? Então é importante a gente entender o significado da jornada turnos ininterruptos de revezamento. Vide lá o artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Traduzir, portanto, esse artigo 7º, inciso 14 para a nossa realidade, para saber se há algum tipo de infração à legislação, principalmente à legislação constitucional trabalhista. Ok, pessoal? Beleza? Vamos para o quarto parágrafo. No período aquisitivo 2017-2018,
teve 18 faltas, sendo 12 delas justificadas. Então, resta um número específico de faltas efetivas. Pretendia transformar 10 dias das férias em dinheiro, que é aquele famoso abono pecuniário, né? Você transformar 1/3 de suas férias em abono. Então, ao invés de você usufruir as férias, você vende esse período. Não é correto falar vender, né, pessoal? Mas é uma prática falar, eu vou vender o meu período de férias. Bom, como entende do seu direito? Mas o empregador só permitiu a conversão de 8 dias, o que se revela abusivo por ferir norma congente. Por conta disso, deseja o pagamento de 2 dias não convertidos em pecúnia com o acréscimo de 1/3. Bom, pessoal, o que nós vamos ter que ver? Nós vamos ter que ir lá no capítulo relativo às férias, do artigo 129 em diante, e visualizarmos primeiro o quadro que está dentro desses dispositivos, que analisa o número de faltas com o período que o empregado vai usufruir férias. Então nós vamos ter que saber, né, no número de faltas que ele teve, qual o número de férias, qual o número relativo aos dias de férias que ele teria direito. Nesse aspecto, qual é o valor de 1/3 desse período, né? Então, 1/3 de abono pecuniário. Quanto tempo que ele podia, portanto, reverter para esse abono pecuniário? É possível se fazer, portanto, dessa forma? É possível, então, entender que a empresa praticou alguma irregularidade à luz desse período? Então, nós vamos na tabela, ver o número de faltas e, a partir do número de faltas, fazer a conjugação de quanto tempo efetivamente ele poderia converter em abono pecuniário. Beleza? Então, leitura do artigo 129 em diante, que é aquele que vai mais ou menos até o 145 da CLT, que é aquele artigo, são os artigos que tratam do direito de férias. Muito bem. Nas mesmas, aí o 5º parágrafo, nas mesmas férias citadas no tópico anterior, fruídas no mês de julho de 2019, tinha avisado ao empregador desde o mês de março de 2019 que gostaria de receber a primeira parcela do seu 13º daquele ano juntamente com suas férias, para poder custear uma viagem ao exterior, mas isso lhe foi negado. Entende que esse é um direito potestativo seu, que restou violado pelo que persegue o pagamento dos juros e correção monetária da primeira parcela do 13º no período compreendido entre julho de 2019, quando aproveitou as férias, até 31/11 de 2019, quando efetivamente receberia a primeira parcela da gratificação natalina. Pessoal, aqui nós vamos ter que fazer uma conjugação de normas infraconstitucionais. Queria que vocês observassem a Lei 4.090/65, que é a lei que estabelece a chamada gratificação natalina. Legal? Então nós vamos lá na lei que estabelece a gratificação natalina e nós vamos descobrir o dispositivo legal que possibilita realmente o empregado de receber as suas férias junto com a primeira parcela antes, né? Na verdade, junto com a sua primeira parcela do 13º, né? Então você recebe férias e a primeira parcela num único período. Então você consegue englobar essas duas parcelas. E nós vamos ter exatamente na lei que trata da gratificação natalina. Então nós vamos ter que descobrir se realmente o fundamento legal que está dizendo aqui o autor, ele foi devidamente preenchido. Especificamente por quê? Porque o empregado tem um prazo para poder pedir essa conjugação, esse pagamento então conjunto de 13º e férias. Será que ele exerceu isso no prazo correto? Então fica a dica aí expressa para vocês também, né? O 6º parágrafo, tá parecendo muito, né, pessoal? Acho que é um pouquinho, né? Vão ter que 6, 7, são 8, né, pedidos. 8 pedidos que devem ser contestados. Que no mês de... Mas vocês estão percebendo que os pedidos são bem pontuais, né? Eles não têm uma grande dificuldade em termos de compreensão. Eles são bem pontuais. Então, 6º parágrafo. Que no mês de novembro de 2019, afastou-se da empresa por 30 dias, em razão de doença, oportunidade no qual recebeu o INSS,
Contudo, esse período não recebeu ticket de refeição, nem o vale transporte, o que considera legal, entendendo ele que são benefícios que o empregado tem que receber. Persegue assim ambos os títulos no lapso em questão. Então o que ele quer receber é o vale transporte e o vale alimentação no período que ele ficou afastado. Ora, nós estamos aqui diante de um período de suspensão do contrato de trabalho. No período de suspensão, há, portanto, a manutenção desses benefícios. Qual é a justificativa de concessão desses benefícios? Então, sem sombra de dúvida, aqui está uma ótima oportunidade para a gente dialogar em termos, então, de afastamento desses pedidos. Entender o objetivo da parcela, o período de afastamento previdenciário e saber se eles podem ser conjugados, se eles efetivamente vão ser repassados e devem ser repassados ao empregado. Fechou, pessoal? Tranquilo? Vamos ao sétimo, né? Ao sétimo item da peça. E aqui nós vamos trazer o que a gente estava querendo trazer muito para vocês, que eu queria especificamente trazer para vocês, que é o requisito da equiparação salarial, o Instituto da Equiparação Salarial. Vejam, que a empresa não praticava isonomia salarial para com seus empregados, uma vez que um colega de trabalho de nome Pedro Barcelos, que realizava as mesmas funções de Paula desde a data de admissão desta, mas apenas com a diferença de ter sido admitido 5 anos antes da autora. Quer dizer, eles faziam a mesma função. A única diferença é que esse Pedro foi admitido 5 anos antes da autora. O que nós vamos ter que fazer, pessoal? Achar no novo artigo 461 da CLT o dispositivo que afasta o direito à equiparação salarial. Eu tenho que citar especificamente aqui na minha defesa, hein, pessoal? E basta essa informação, porque não há nenhum tipo de informação adicional aqui a ser perseguida. Com as informações que estão aqui, você já consegue, com a nova redação do artigo 461, por isso que eu disse que no início que nós vamos aplicar integralmente as normas reformadas, seja de direito material, seja de direito processual, porque ela foi admitida já no transcurso da nossa reforma trabalhista, beleza? E o último parágrafo, o sétimo e último parágrafo, né? Que a empresa sempre pagou os salários do dia 2 do mês seguinte ao vencido, mas a partir de abril de 2018, unilateralmente passou a quitá-las no dia 5 do mês seguinte, em alterações repudiadas maléficas ao empregado. Requer, em virtude disso, a nulidade da novação objetiva e o pagamento de juros e correção monetária entre 2 e 5 de cada mês, no interregno de abril em diante. Bom, então qual é o fundamento que o empregado impõe? Ele está dizendo o seguinte: eu recebia no dia 2 e passei a receber no dia 5 do mês. E isso para mim é uma alteração prejudicial. Então eu quero o pagamento da correção monetária entre o dia 2 e o dia 5 de cada mês a partir de abril de 2018. Pessoal, aqui nós temos que ir na obrigação específica da CLT do pagamento salarial. Até quando esse pagamento pode ser efetuado? Gostaria de indicar para vocês a leitura do artigo 459 da CLT. Artigo 459 da CLT, e lá nós vamos ter então os fundamentos para refutar esse pedido. Considerando que todos os fatos apontados pelo trabalhador são verdadeiros, apresente a peça pertinente à defesa dos interesses da empresa, sem criar dados ou fatos não informados. Então, o que a peça está dizendo para vocês? Fazerem uma contestação, levando em consideração a veracidade destes, mas sabendo que aqui também nós temos vários pontos a serem destacados como forma de rechaço e de rejeição das conclusões que foram tiradas ali na nossa defesa, na nossa inicial e agora para a construção da nossa defesa. Beleza, pessoal? Acho que foi importante, né, mais uma vez, traduzir isso para vocês, e dessa tradução a gente já pode começar a tirar, né, todos os elementos viáveis para que a gente possa construir a nossa peça de defesa. Deixei essa peça para entrega no sistema Canvas, ou através do meu e-mail, davidson@pocminas.br,
para que ela possa ser entregue no dia 20 de abril, beleza? No dia 20 de abril. Então acho que a gente está fechando, hein, pessoal? Estamos num tempo bom, fechando as principais peças, né? Depois ainda nós vamos traduzir mais uma peça que eu falei para vocês, que é a exceção de competência territorial, para a gente partir para a parte também recursal, né? Falar mais de recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o canal está super aberto para nossa comunicação. Qualquer dúvida no celular, no Canvas, no SGA, no Zap Zap, através dos representantes, nós estamos aí para ajudá-los. Beleza? Mais uma vez, o nosso compromisso de fazer a peça, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente consegue, então, ficar mais próximo da nossa realidade processual trabalhista. Legal? Então agora vou me despedir daqui e daqui do telefone celular também. Um abraço, pessoal. Valeu!